Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delbres, eu sou professor e diretor do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e vocês já sabem, esse é um canal voltado para pessoas que têm interesse em engenharia elétrica e controle e automação. Eu vou dar início a uma série de vídeos que envolvem as diferentes áreas do conhecimento da engenharia elétrica e controle e automação, começando pelos sistemas de energia elétrica. Então, são 3 vídeos em que eu vou explicar os sistemas de energia elétrica, que são a área de atuação do engenheiro de potência, do engenheiro de sistemas de energia. Tá? Houve muitas mudanças ao longo dos anos, então eu vou tentar explicar onde a gente está inserido nesse mercado num contexto histórico. Tá bom? Então, vamos começar falando sobre as 3 diferentes épocas da engenharia elétrica, dos sistemas de energia elétrica no Brasil. Vamos lá. A gente pode começar a pensar os sistemas de energia elétrica aqui no Brasil lá pelos idos de 1880, onde a gente tinha alguns sistemas isolados, né, e esse serviço era provido por empresas privadas, em geral estrangeiras, que faziam um serviço que era mais próximo da distribuição de energia elétrica. Tá? Na medida em que o tempo foi passando, houve a necessidade de um maior investimento e uma coordenação central, para você poder integrar os diferentes sistemas de distribuição que existiam. Então o governo entrou no sistema elétrico. Então é como se houvesse uma estatização do setor elétrico e foi isso, de fato. O governo entrou para estabelecer a integração desse sistema, para tornar um sistema, como já havia uma demanda popular muito grande, né, pela energia elétrica, que se tornava um ativo essencial, né, principalmente no período de industrialização e nas residências. Então houve um forte investimento do governo em geração, em transmissão e distribuição. Então isso já define a primeira para a segunda fase dos sistemas elétricos, que é uma fase com forte intervenção estatal. Então foram muitos investimentos nesse período, né, que culminaram lá na década de 90 com um certo esgotamento do Estado, né? Isso não foi só aqui no Brasil, foi em vários outros países no mundo, e não foi só no setor elétrico, o setor de telecomunicações também teve isso, demandando novamente a necessidade de investimento de empresas privadas. Então houve o início da privatização do setor elétrico. O setor elétrico foi privatizado e se dava ali um início de mercado de energia elétrica. Até então a energia elétrica era provida como se fosse um serviço, né, já que os ativos, geração, transmissão, distribuição, estavam na mão do governo. Então se cobrava uma tarifa para remunerar essa cadeia. A partir dos mercados de energia elétrica, a energia elétrica já passou a ser tratada como um produto, com preço, com quantidade, prazo, entre outros parâmetros que definem a contratação de energia elétrica por parte dos consumidores. Então, esse período começou lá da década de 90 e tem se estendido até os dias atuais. A partir daí, né, então a gente teve basicamente até o momento 2 fases, né, do setor elétrico, essa fase privada. A gente até teve alguma coisa antes, mas eu acho que o mais relevante é isso. Essa fase de investimentos de empresas privadas, mais distribuído, depois intervenção estatal na integração do sistema elétrico, depois as privatizações, que iniciaram lá na década de 90, devem se consolidar agora, né, nos anos 2020, a gente deve ter uma desverticalização ainda maior do setor elétrico,
e possivelmente a gente entra numa nova fase que é a expansão desse mercado de energia elétrica que está mais restrito a grandes consumidores, né? Não só isso, né? A gente entra numa fase de expansão desse mercado de energia, forte integração de fontes renováveis, principalmente energia eólica e solar, novos tipos de carga no sistema elétrico, como o carro elétrico, um sistema elétrico muito mais integrado em termos de tecnologias de comunicação, enfim, uma fase que tende a ser bastante desafiadora para a engenharia elétrica. Nos próximos 2 vídeos, a gente vai pegar essas 2 últimas fases, as fases dos desafios que tem gerado esse processo de mercado que a gente viveu nos últimos anos e, olhando para o futuro, quais são os desafios que a gente tem para o sistema elétrico brasileiro. Tá bom? Então, não percam, até o próximo vídeo. Tchau, gente!